Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre os Correios, que estão numa situação cada vez mais delicada, né? Por falta de pagamentos, algumas transportadoras ameaçaram parar agora, dia 24 de março, segunda-feira agora, caso não recebam dos Correios. Segundo a informação dos Correios, eles já pagaram, não vai ter problema, não vai nada parar. Mas a situação estava crítica, ou seja, houve problema sim no passado, nos últimos dias, tiveram que correr atrás de pagar os Correios sem ter dinheiro, né? Não é o primeiro problema, a gente viu outro dia que os Correios estavam atrasando salários de funcionários, ou seja, a empresa está numa situação pré-falimentar. O mais absurdo disso é quando você vê que eles estão começando a operar um marketplace, eles vão fazer um mercado livre dos Correios. Vamos falar sobre isso? Essa notícia foi sugerida por Os Pinguins da Amazônia, Max Ray e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso dos Correios é um caso muito triste, porque os Correios poderia ter sido privatizado no governo Bolsonaro, não fosse a sabotagem do TCU, né? O Bruno Dantas, do TCU, pessoalmente sabotou a privatização dos Correios, porque queria a molezinha, né? Queria a boquinha lá para dar para os amigos e coisa e tal, e foi exatamente o que aconteceu quando o Lula tomou posse, né? Ou seja, no momento os Correios vinham aqui tendo lucro na gestão do Temer, na gestão do Bolsonaro, a linha azul aqui, as receitas maiores que as despesas, crescendo inclusive as receitas, o que faz sentido, porque a gente está numa sociedade agora que cada vez mais as pessoas compram coisas pelo correio, né? Compram coisas na internet e recebem pelos Correios, então o serviço de cartas em si meio que não faz muita diferença, mas a verdade é que o serviço de encomendas é um serviço muito valorizado hoje em dia. Os Correios era para dar muito lucro mesmo, poderiam ser uma empresa extremamente positiva, superavitária, gerando um monte de dinheiro. Só que o problema dos Correios é justamente a ingerência política. O que eu falo para vocês, é impossível uma empresa estatal ter uma boa gestão. É impossível por quê? Porque é um assédio muito forte por parte de parlamentares, deputados, congressistas, amigos do governo, o pessoal todo mundo quer carguinho, todo mundo quer colocar o seu amiguinho lá no posto-chave, coisa e tal. E embora empresas privadas também tenham pessoas incompetentes em diretoria e coisa e tal, o incentivo é muito menor. A pessoa incompetente dura muito menos tempo numa empresa privada do que numa empresa estatal, como é o caso dos Correios, né? E o que aconteceu foi claramente isso, é que os Correios vêm com uma receita boa e o que aconteceu? As despesas dispararam aqui com a chegada do Lula. E ignore o fato de que elas já vinham subindo aqui no ano de 2022, porque isso daqui foi o Lula, quando ele entrou em 2023, ele jogou uma parte das despesas para trás, para fingir que Bolsonaro tinha gastado coisa no passado, mas isso aqui é só truque contábil, né? O que aconteceu de fato, todo mundo sabe, os Correios sempre foram usados como um cabide de emprego para cupinchas, para amiguinhos, para pechada de deputado, para pechada de gente política lá em Brasília, né? De novo, não estou dizendo que carteiros, o pessoal que atende em agência, não, esse pessoal é gente honesta, que trabalha de verdade lá nos Correios e coisa e tal. O problema é os cargos de chefia, os cargos lá de alto nível lá nos Correios, que é um monte de cupincha que não serve pra porra nenhuma, um monte de pelego sindicalista que só faz merda. E aí o que acontece? Na época do Bolsonaro, essas pessoas foram todas demitidas porque Bolsonaro iria privatizar os Correios. Chegou a aprovar no Congresso a privatização dos Correios, mas aí o TCU sentou em cima, justamente na expectativa de que Lula ganhasse a eleição de 2022, e lógico, ganhou a eleição de 2022, aí tem que pagar, né? Aí tem que pagar o negócio, e veio o pagamento aqui, um monte de cupincha nos Correios, um monte de gente à toa sendo empregada pelos Correios. O que acontece com a companhia? Está com dificuldades financeiras cada vez maiores, né? Aqui, ó, os Correios tiveram esse problema de atraso de salário, isso aqui foi no início de fevereiro, agora de 2025, agora tiveram esse problema de pagamento de transportadora dos Correios. Repara, se começar realmente as transportadoras a não mais oferecerem, não mais transportarem coisas para os Correios, o Correio para, né? Porque, pô, a função dele é entregar coisa. Se não tem transportadora para entregar coisa, acabou, os Correios não servem mais para nada. De novo, segundo os Correios, eles já pagaram as transportadoras, então não vai ter falta disso. A gente não viu ainda o lado das transportadoras, se elas receberam realmente, se vão continuar operando e coisa e tal. Segundo os Correios foi resolvido. Mas de qualquer forma, o mero fato de ter atrasado o pagamento já demonstra a dificuldade que ele está, né? A gente falou alguns dias atrás,
sobre a diretora financeira dos Correios que caiu. Adivinha, indicada pelo Lula, sindicalista, aquela turma toda, psicóloga de formação e sindicalista, ex-deputada, indicada pelo Lula, né? É o padrão, cara, é o padrão do pessoal que está dirigindo os Correios. É sindicalista, gente que não entende porra nenhuma de nada, que tá ali só para ganhar dinheiro e ajudar os amiguinhos e botar mais cupincha para dentro. E é por isso que os Correios estão nessa merda completa, né? Ela foi substituída por causa dessas lambanças, mas as lambanças continuam porque o problema é esse. O problema da gestão Lula é que ele continua sendo uma gestão predatória, uma gestão que quer sugar dinheiro da sociedade brasileira para ajudar os cupincha do Lula e nada além disso, né? O que chama mais atenção é que os Correios estão, neste momento, fechando um acordo para operar um marketplace. O que é um marketplace? É uma loja, como o Mercado Livre, por exemplo. Você sabe que o Mercado Livre em si, não vende nada, né? O que ele bota ali é um site em que as lojas anunciam alguns produtos e você compra, quando você compra ali no Mercado Livre, você compra, na verdade, da loja, né? Não do Mercado Livre em si. E isso vale para vários outros marketplaces desse tipo. Você tem o Submarino, tem Americanas, tem Magazine Luiza, tudo isso são marketplaces. Não são lojas. A Magazine Luiza não é quem vende para você de verdade. São outras lojas que te vendem, elas só usam o site do marketplace para vender. AliExpress, a mesma coisa, né? Enfim. Agora os Correios querem fazer isso. E qual o problema que tem isso? O problema que tem isso é nenhum, tá? O problema que tem isso é que, mais uma vez, vai ser mais uma função dos Correios, que vai ser mal feita. Por quê? Porque vai ser feita por gente, por sindicalista, por gente que não está interessado no mercado. Quando o governo se mete a entrar no livre mercado, se mete a competir com empresas, sempre faz merda, sempre gasta uma grana e no final das contas o prejuízo que resulta disso acaba sendo pago por nós contribuintes no final das contas, né? A gente acaba pagando esse custo porque vai ser uma merda, vai dar prejuízo, né? E aí vai acabar a União tendo que botar dinheiro lá. Já está botando aqui, ó. Banco dos BRICS deve emprestar 3,8 bilhões aos Correios. A comitiva do Banco dos BRICS chega para averiguação final dos recursos e serão usados em investimentos e não sei o que lá, 3,8 bilhões de reais nos Correios, que lógico vai ter o aval do governo brasileiro. Ou seja, se os Correios não pagarem essa grana para o Banco dos BRICS, quem vai pagar vai ser o governo, quem vai pagar vai ser eu, vai ser você, vão ser todos os contribuintes do Brasil no final das contas, né? Ou seja, um absurdo isso daqui. Para que fazer marketplace? A gente já tem um monte de marketplace por aí, já tem o Mercado Livre, já tem a iniciativa privada, já provê esse tipo de coisa, né? É o que eu falo para vocês, o governo está com uma crise de identidade porque ele não consegue enxergar nenhuma coisa que ele faça como positiva. Não tem mais nada que o governo consiga gerar para a pessoa normal. Se os Correios conseguissem entregar direito, só isso, entregar direito, já seria uma coisa maravilhosa, já teria uma boa clientela, já conseguiriam agradar o brasileiro, já teria um bom lucro, né? O problema, como eu falei, é serem uma empresa estatal, que vai ser sempre cabide de emprego, vai ser sempre esculhambada. Tem que ser privatizada de forma emergencial, acabar com o marketplace dos Correios. Você sabe que tem celular dos Correios? Você pode comprar um celular dos Correios, um chip dos Correios. Mas e aí, cara, pra que você vai fazer isso? Cara, que história é essa de criar uma empresa funça, sem porra nenhuma pra fazer, querendo justificar o salário que recebe e inventando essas porcarias? Não vai dar errado, vai dar prejuízo e não vai ajudar em nada. Os Correios tinham que fazer bem a função básica deles, que é entregar encomenda, entregar carta, né? Um absurdo isso. E vocês lembram que há pouco tempo atrás os Correios cogitou substituir o Uber e o iFood pelos Correios? Caraca, bicho. Imagina, bicho. Imagina o Uber gerenciado pelos Correios. Imagina o Wi-Fi. Esse pessoal é analfabeto funcional. Eles acham que a dificuldade de você construir uma empresa como o Uber é fazer um aplicativo igual ao aplicativo do Uber. Olha, fazer um aplicativo igual ao aplicativo do Uber é difícil pra caramba, até muito mais difícil do que parece. Esse negócio de você entrar a qualquer momento e a coisa funcionar, aquilo ali, é difícil. Você pode ver o Táxi Rio aqui do Rio de Janeiro, falha o tempo todo. Como é que era? Mobitrans SP, que era o Uber lá de São Paulo também, ninguém usa aquela porra. Por quê? Porque falha o tempo todo. Mas mais do que isso, você fazer uma iniciativa desse tipo não é só você fazer o software, é você fazer todo o ecossistema, toda a relação com o pessoal. E os Correios simplesmente não tem gente capacitada para isso. Por quê? Porque o pessoal que está lá nas altos cargos do Correio é todo mundo afiliado político de merda, que não sabe fazer porra nenhuma. Uma cambada de incompetente, né? Esse é o problema, no final das contas, desse tipo de coisa. Os Correios tá na merda, eles ficam inventando esse negócio de substituir o Uber, iFood, substituir
o Mercado Livre, coisa e tal. Por quê? Porque eles querem justificar emprego para sindicalista de merda, que fica achando que sabe fazer melhor do que o Mercado Livre. Não, porque nós vamos fazer um Mercado Livre que vai cobrar menos taxas e coisa e tal. Eles acham que é simples assim. Não é. A coisa é muito mais complexa do que simplesmente fazer um software. E olha que fazer o software é complicado pra caralho no final das contas. É muito mais complicado do que esse pessoal imagina. Eu sei disso, eu trabalhei muito tempo como consultor de empresas, de organizações dentro do governo brasileiro, inclusive, para a questão de desenvolvimento de software e coisa e tal. E, cara, por exemplo, a questão de segurança de informação dentro dos órgãos do governo é terrível, é terrível. Não é à toa que a grande maioria dos vazamentos que tem de dados no Brasil é de empresas do governo, é de órgãos do governo que vazam os dados, porque realmente o pessoal é pré-primário em termos de segurança da informação. Os bancos brasileiros, as empresas privadas brasileiras têm um cuidado muito maior. Enfim, é uma loucura isso dos Correios, é uma tristeza o jeito que está sendo feito e só tem uma salvação. Tem que privatizar os Correios o mais rápido possível. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.